Capítulo 2. O início da reforma litúrgica. O papel de Dom Lambert Baudouin. Depois que a expressão fatídica e totalmente inapropriada, participação ativa, apareceu do nada em 1903, obteve uma recepção silenciosa. Poucas pessoas, a menos que tivessem um objetivo a marcar, sabiam o que fazer ou o que não fazer com isso. A primeira pessoa a pegar a bola e correr com ela foi o monge beneditino Dom Lambert Baudouin, 1873-1960, do mosteiro de Montcésar, na Bélgica. Seu objetivo era ecumênico e secular, promover o sacerdócio universal de todos os crentes por meio da liturgia participativa e uni-los em um programa comum de reforma social e unidade pancristã. Não foi à toa que Baudouin é considerado o fundador do novo movimento litúrgico e um profeta do Vaticano II. Na verdade, ele antecipou em meio século os avanços progressistas mais importantes do Vaticano II nas principais áreas da liturgia, ecumenismo e eclesiologia. Desde o início de sua carreira de escrituário, Baudouin revelou uma profunda alienação dos valores da espiritualidade do catolicismo tradicional. Ele seguia uma campanha de crescente hostilidade contra as devoções católicas e, mesmo em seus dias de seminário, ele se rebelou contra o regime da espiritualidade e a necessidade de seguir as estritas rubricas da missa. Não surpreende que ele não tenha demonstrado interesse no missal. Era para ele um livro fechado e selado, un livre fermé et scellé. Ele considerava os livros litúrgicos em geral nada mais do que mumbo-jumbo, encantamentos e fórmulas mágicas, de grimoire. Ele também admitiu que nunca havia recitado seu breviário com o mínimo de devoção ou interesse. É claro que, como padre, Baudouin não havia recebido, por ter rejeitado, uma formação católica adequada. Em vez disso, ele passou seus dias no seminário em Liège, sob a tutela do professor de teologia moral, padre Antoine Potier, que, como líder local do movimento democrata cristão, era um firebrand da política, inflamando manifestações e greves dos trabalhadores. De fato, as atividades militantes de Potier, em prol dos trabalhadores, juntamente com seu antagonismo contra os empregadores em Liège, levaram Leão XIII a intervir pessoalmente em 1895 e exigiram que ele abandonasse seu ativismo social e político em prol de paz e da harmonia. Logo após sua ordenação em 1897, Baudouin ingressou na congregação dos Aumôniers de Travail, uma sociedade de sacerdotes operários criada pelo bispo de Liège, Monsieur Victor de Letru. Ele passou 7 anos vivendo entre os trabalhadores, seguindo os passos do padre Potier, após a aposentadoria forçada por agitação política. A experiência radicalizou sua perspectiva. Assim como ele viu a sociedade em termos de um conflito entre ricos e pobres, industriais e trabalhadores, ele viu uma contrapartida na constituição da Igreja. Ele argumentou que a participação ativa na liturgia uniria os fiéis à mudança social e à emancipação dos leigos da dominação do clero. Nesse ponto, o movimento litúrgico foi efetivamente transformado em plataforma de propaganda marxista dentro da Igreja. A decisão de Baudouin de se tornar monge do mosteiro de Montcésar em 1906 foi fundamental para o desenvolvimento do movimento litúrgico. Uma vez lá dentro, ele começou a puxar a ponte levadiça contra a face inaceitável do catolicismo tradicional. Montcésar se tornaria o nexo do planejamento estratégico para vários projetos: promover a participação ativa entre leigos, adaptar a liturgia às necessidades contemporâneas, vinculá-la ao ativismo social, reorientar a vida monástica, na opinião de Baudouin, muito fechada em si mesmo, para o mundo fora do claustro, e promovendo o ecumenismo entre as religiões sem buscar a conversão ao catolicismo. A decisão de Baudouin de entrar em Montcésar não deixou de ter suas vantagens materiais. Ele conseguiu explorar os recursos financeiros do mosteiro para lançar o movimento litúrgico de uma maneira que não era possível para um simples pároco. Ele tinha à sua disposição um grupo de monges dispostos a ajudar a preparar suas publicações, que ele divulgou por meio da imprensa do monastério, e organizou semanas litúrgicas e retiros nas acomodações do monastério. Missa dialogada, uma ferramenta para democratizar a liturgia. O ano de 1909 marca um momento decisivo em que o verme da decadência entrou no cenário litúrgico e lentamente começou a devorar os ritos tradicionais por dentro. Este foi o ano em que Dom Lambert Baudouin apresentou suas ideias
para uma participação leiga mais ativa na liturgia no Congresso Nacional de Ação Católica em Malines, a convite do cardeal Désiré Joseph Messier. Seu discurso intitulado A Verdadeira Oração da Igreja, La Vraie Prière de l'Église, foi publicado como parte do livro de Baudouin, A Piedade da Igreja, La Piété de l'Église, em 1914. Ele propôs um plano pastoral para o que alegava serem as diretrizes do Papa Pio X para a participação ativa. Ele mencionou em sua palestra, entre outras coisas, seu plano de familiarizar os leigos com os textos da missa e do ofício divino através do uso generalizado de missais de mão bilíngues. A ideia por trás da proposta era, segundo ele, cumprir o objetivo do Papa Pio X de ajudar os leigos a alcançar um maior grau de participação na liturgia como a fonte primária e indispensável do espírito cristão. Todos devem ter missais. Mas havia muito mais por trás da estratégia de Inocência. Uma grande revolução já estava ganhando força em sua mente, e o Congresso de Malines, em 1909, era apenas a primeira plataforma para visões que ele vinha elaborando há algum tempo. No topo de sua agenda no Congresso, havia uma proposta de publicar e divulgar milhares de missais com traduções vernaculares, não para que os fiéis leiam silenciosamente como uma opção, mas para tornar a missa de diálogo a norma para todos. Vamos mudar a rotina e a assistência monótona nos atos de adoração em uma participação ativa e inteligente. Vamos ensinar os fiéis a orar e confessar estas verdades em um corpo, anunciou Baudouin. Essa estratégia não se baseava em nada além de suas próprias noções altamente subjetivas de participação leiga. Isso indicava um otimismo tímido em promover um espírito comunitário, fazendo com que todos os membros da congregação latissem como cães treinados, tendo o padre como diretor do ringue. Ele até admitiu querer privar os católicos de seu método tradicional de participação, eliminando todas as formas de oração particulares que eles recitaram silenciosamente durante a missa. Isso inclui o rosário, exercícios devocionais ou mesmo meditações. Em outras palavras, Baudouin queria que as respostas verbais coletivas fossem o meio da participação dos leigos. Estritamente, oração litúrgica seria difícil para os fiéis, mas seu plano não parou por aí. Em seu programa de ação formulado no Congresso de Malines, ele expressou o desejo de que, mesmo fora da liturgia, os fiéis desistissem de seus exercícios devocionais e modelassem suas orações no breviário do padre, por exemplo. As completas deveriam substituir as orações noturnas particulares. Foi, basicamente, um assalto à liberdade de orar como indivíduos à sua maneira, uma liberdade mais tarde justificada pelo Papa Pio XII em 1947, na Mediator Dei. O mesmo Papa censurou aqueles que são enganados sob o pretexto de restaurar a liturgia ou que afirmam que apenas os ritos litúrgicos têm algum valor e dignidades reais. E também rejeitou como errado e perigoso qualquer tentativa por parte dos reformadores de reduzir os exercícios de piedade popular aos métodos e normas dos ritos litúrgicos. É importante não subestimar a seriedade da proposta de fazer da missa dialogada o resultado da participação de todos os fiéis. Um costume secular de oração silenciosa que fluía da fé e prática de gerações de católicos estava prestes a ser abolido, sacrificado no altar de um igualitarismo destrutivo no qual a participação ativa de todos, seja clerical ou leiga, é tratada como estatuto de igualdade. Foi também uma medida totalitária, em que o indivíduo é sacrificado ao coletivo. Os fiéis, exortados a participar das respostas vocais coletivas, não seriam mais livres para escolher o método de participação silenciosa que funcionasse melhor para eles. A experiência mostra que, para aqueles que desejam unir suas mentes e corações ao santo sacrifício, sendo encenados no altar, a lembrança interior pode ser distraída pelas vozes intrusivas de outras pessoas nos bancos. Daí em diante, onde quer que a missa dialogada se enraizasse, a atmosfera do culto católico no rito romano mudaria para sempre, à medida que as respostas faladas abafassem a participação silenciosa. Além disso, a participação silenciosa tornou-se uma espécie de para-raios para o ódio dos reformadores litúrgicos. De fato, agora é considerado uma afronta aos valores democráticos na era dos leigos inaugurada pelo Vaticano II. Isso explica
porque é sabido que os padres Novus Ordo reagem com uma mistura de horror e indignação ao ver qualquer católico nos bancos rezando um rosário ou lendo um livro de orações no estilo tradicional, e porque eles os expõem ao escárnio geral da congregação. Os defensores da missa dialogada e do canto congregacional afirmam que essas formas de oração de participação ativa eram o que o Papa Pio X pretendia em seu motu próprio de 1903. Mas isso é simplesmente uma suposição injustificada que surgiu do cérebro febril de Dom Lambert Baudouin, que queria iniciar uma revolução litúrgica para democratizar a liturgia. Significativamente, não havia uma demanda popular dos leigos por participação ativa ou desejo de sua parte de investir em papéis de escritório. A missa dialogada, que ajuda a uma inversão de papéis, era apenas a ponta de um iceberg de participação ativa, cuja enormidade estava oculta nas ondas no tempo do Papa Pio X. Como mostraremos, a data de referência de 1909, quando Baudouin lançou o movimento litúrgico, permaneceu como um monumento ao estado de degeneração em que a liturgia caiu após o Vaticano II.